Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Pode Estudar, o podcast de quem, mesmo em quarentena, não vai deixar os estudos de lado. Eu não sou muito criativa para nomes, mas acho que está valendo. Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Neste nosso segundo episódio do Pode Estudar, nós iremos falar sobre um tema extremamente relevante e atual, que são justamente as epidemias, as pandemias, as crises sanitárias, e observar como elas se desenvolveram ao longo da história e como, apesar de todas as dificuldades, é possível transformar essas crises em oportunidades de aprendizado. Eu aproveito, inclusive, faço um parêntese para me desculpar pelo áudio. Vai ser quase que impossível retirar os ruídos, principalmente os da chuva. A gente está no final de semana extremamente chuvoso aqui em Porto Velho. Inclusive, eu peço que vocês estejam sempre atentos em relação às chuvas, com a questão de alagamento. Nós temos já algumas regiões aqui da cidade que estão alagando. Então, tomem muito cuidado, fiquem em casa, cuidem da sua saúde e das pessoas que estão no seu entorno. Tudo bem? Bom, gente, então, para a gente entender bem todo o avanço e todas as características específicas e gerais que dizem respeito à pandemia do Covid-19, nós precisamos e devemos entender como que as pandemias se desenvolveram ao longo da história e de que maneira elas ajudaram o ser humano a construir mudanças, a desenvolver padrões, não só de sociabilidade, mas desenvolver uma saúde pública, costumes de higiene e ainda a construção do que nós chamamos de saneamento básico, algo que é fundamental não só para lidar com as crises, mas principalmente para preveni-las. Então, primeiro, antes de mais nada, para a gente de fato entender qual a importância e como que a gente tem que lidar com a pandemia do Covid-19, primeiro de tudo, nós temos que entender o que são as crises, como que as crises se desenvolvem e como que elas vão promover mudanças ao longo da história e que tipo de mudanças são essas. Dito isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, principalmente quando a gente está estudando, numa era de fake news, numa era de informações baseadas em achismos ou em versões sem possibilidade de verificação, ou seja, informações erradas sobre a história, sobre determinados processos, é muito importante a gente estar falando tudo com embasamento. Então, nosso diálogo hoje ele vai ser todo baseado em algumas fontes. E eu trago para trazer o conceito de crise uma fonte que é muito importante, todos vocês têm que ter uma dessas, que se chama dicionário. Todo mundo tem que ter um dicionário. E o dicionário que eu estou utilizando é uma publicação de 2009, recente, do dicionário Howes da língua portuguesa. Então, aqui você abre o dicionário, abri o dicionário na página 573 e eu vou ler para vocês rapidamente o conceito de crise. Porque só quando a gente realmente entende qual é o conceito de crise, aí a gente pode aprofundar para chegar até a pandemia. Então vamos lá. Crise. O conceito ele traz aqui algumas categorias. A crise, de acordo com o conceito da medicina, é um momento que define a evolução de uma doença, para melhor ou para pior. É também um estado de súbito desequilíbrio ou desajuste nervoso, emocional. É uma eventual manifestação repentina de um sentimento, agradável ou desagradável. É o estado de incerteza, vacilação ou declínio. É um episódio desgastante, complicado, uma situação de tensão, disputa, conflito. É também uma situação de falta, de escassez, de carência. Num contexto mais econômico, é um grave desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo, acarretando aviltamento dos preços ou da moeda.
onda de falências, desemprego e por aí vai. Então uma crise, ela pode ter inúmeras raízes. Ela pode ser uma crise econômica, ela pode ser uma crise social, uma crise política ou também uma crise humanitária, de saúde, uma crise de saneamento, né? Uma crise pandêmica. Então nós estamos vivendo hoje uma crise que permeia tanto questões sociais, políticas, econômicas e de pandemia, que é o caso do Covid-19. Então é um momento necessário em que ou a gente realmente entende tudo o que está acontecendo para podermos, de maneira consciente, definirmos o nosso futuro, o caminho que nós vamos tomar, ou então a gente vai ficar alheio a esse processo, como em vários momentos na história isso aconteceu, sem entender o que está acontecendo e sem saber se cuidar e se preservar da melhor maneira. Então nós temos que definir efetivamente como que a gente vai se posicionar e entender o que está acontecendo. Então eu convido vocês a sentar um pouquinho, a pegar um caderninho, anotar algumas das coisas que eu vou falar, porque é extremamente importante, gente. Porque vamos lá, uma crise, só para resumir e ilustrar muito bem para você que está me ouvindo. Uma crise, ela não necessariamente é algo ruim e nem necessariamente algo bom. Crise é todo o processo que constrói uma mudança. Vamos lá, você está saindo da sua casa todos os dias para ir para a escola, ou pelo menos nos dias úteis. Você segue um caminho específico. A crise é tudo que te faz, por exemplo, ter que mudar de caminho ou não poder mais ir para a escola. Então a crise, ela tem várias causas e ela pode acarretar várias consequências. Podem ser consequências positivas ou negativas. Aí é onde entra o papel humano, o nosso papel de definir o caminho e as escolhas na hora de lidar com essas crises. Nós vamos escolher sofrer, nós vamos escolher nos organizar, nós vamos escolher ficar em casa ou não, vamos escolher sair. Tudo são escolhas. Quem faz as escolhas somos nós. Mas todas as escolhas, elas geram consequências. E essas consequências, hoje, vão marcar o nosso papel na história, que vai ser contada lá no futuro. Nós estamos vendo e fazendo a história ser construída. Estamos vivendo um momento histórico, não tem outra palavra. O momento que a gente está vivendo é histórico. Daqui a 100, 200 anos vão falar de nós. Mas só que para a gente efetivamente entender o que está acontecendo agora, a gente tem que voltar um pouquinho no passado para perceber o que as pessoas do passado fizeram e construíram naquele momento em relação às epidemias que eles viveram. Qual a diferença de epidemia para pandemia? Eu já entendi o que é crise, mas e epidemia e pandemia? Por que aquele rapaz lá da OMS falou que primeiro o coronavírus era epidemia e agora virou pandemia? O que é isso? Vamos lá, gente. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, justamente ela tem esse objetivo de controlar, ajudar, auxiliar na promoção da saúde em todo o mundo. O que vai acontecer basicamente? Uma epidemia, ela vincula ao alcance de um surto na quantidade de mortos e de pessoas contaminadas. E a epidemia, ela diz respeito ao alcance geográfico de uma doença. Então vamos lá, recapitulando. Epidemia é pessoas contaminadas e mortas. Pandemia é alcance da doença em países. Então, o Covid-19, além de ser uma doença que está matando muitas pessoas e contaminando milhares, é uma doença que está em todos os continentes. Então, o que faz o Covid-19 ser uma pandemia é por ele estar em todos os continentes. E o que faz ele ser epidêmico é porque ele contaminou e matou muitas pessoas, inicialmente na Ásia, mas hoje no mundo inteiro. Então, quando a gente olha para o passado, dificilmente a gente consegue comparar alguma das doenças, algumas das epidemias com a pandemia do Covid-19. Por quê? Quando a gente pega uma doença do século XIV,
a gente fala que ela é uma epidemia, porque são doenças que mataram milhões de pessoas. E a gente pega um Covid-19, em questão de 2 meses, o Covid-19 já é visto em todos os continentes, a gente não consegue, de maneira tão rápida, vincular nenhuma outra doença com isso. Talvez a gripe espanhola, mas a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas o que acontece com o Covid-19 é algo extremamente novo e assustador. Mas calma, né? Vamos olhar com atenção. É extremamente novo porque num período muito pequeno você sai de um surto para uma pandemia, de um surto para uma epidemia, chegando a uma pandemia, porque o Covid, além de atingir várias pessoas e de matar muitas outras, já está em todos os continentes. Então é um momento que nós temos que efetivamente parar, sentar e refletir. Então, nesse momento de reflexão, a gente olha para o passado, para algumas epidemias. E por que epidemia e não pandemia? Porque o alcance dessas doenças não foi tão rápido e tão grande quanto o do Covid. Mas, logicamente, o número de mortos até agora foi muito maior. Então, a gente volta para o primeiro grande surto, o mais conhecido na história. Não foi o primeiro, mas foi o mais famoso, que de fato matou e dizimou, num curto momento, mais de 1/3 da população da Europa. Então, é a peste negra. A peste negra, para quem está no segundo ano, isso já foi conversado, já foi estudado. Para quem está no primeiro, vamos falar sobre isso. E, é claro, quem está no oitavo e no nono já ouviram também, já estudaram isso no sétimo ano. Então, basicamente, a peste negra, gente, estima-se, porque de fato é muito difícil precisar quantos mortos, mas estima-se em relação à peste negra que pelo menos 50 milhões de pessoas morreram. O maior surto ocorreu no século XIV, entre os anos de 1333 e 1351, na região da Europa e da Ásia. Professora, por que então não é pandemia? Porque está restrito à Ásia e à Europa. A peste negra, por exemplo, não foi uma doença que assolou de maneira significativa, nessas proporções, o Novo Mundo, a América. Por que não, professora? Por um motivo muito simples, gente. Porque não tinha alguém lá da Europa para trazer essa doença para cá, para a América. Por quê? Porque não havia ainda as grandes navegações e essa viagem sistemática e significativa de europeus para a América, pelo menos não no século XIV. Então, mas significa que a peste negra foi controlada no século XIV? Infelizmente, não. A peste negra ela só vai ser realmente controlada no final do século XIX. Então vejam só, século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, nós ainda vamos ter surtos, menores, mas surtos de peste negra no Velho Mundo. Então, assim, gente, não dá para brincar com essas doenças. A gente realmente tem que se cuidar muito. E aí aqui vem o primeiro ponto. Como que eu posso, então, como é que essa doença foi controlada? A gente parece ser mais simples. Na verdade, é muito simples mesmo. É mais simples do que a gente possa imaginar. Porque hoje o que para nós é óbvio, lá no século XIV não era. E eu tô querendo falar de higiene pessoal. Se a gente volta para uma Europa no século XIV, gente, as pessoas tomavam banho uma vez a cada mês. E olhe lá. Conversei sobre isso já esse ano com o oitavo ano. Tem um livro do professor Fábio Pestana Ramos, que é No Tempo das Especiarias, o Império da Pimenta e do Açúcar, onde o professor ele fala sobre como é que se deu o processo de expansão marítima dos portugueses e como é que eram os costumes e as maneiras de convivência, os costumes alimentares dos portugueses. Gente, em muitos momentos eles comiam carne estragada mesmo, porque ninguém tinha uma geladeira, por exemplo. Então você salgava a carne e tentava armazenar da melhor maneira, mas elas estragavam, então você comia em muitos momentos carne podre mesmo. E além disso, padrões de higiene, de você limpar o lugar onde você dorme, o lugar onde você come, limpar o entorno da sua casa,
higienizar mesmo. A gente está falando aqui de uma questão básica, de um costume básico de saneamento. Você fazer um saneamento mínimo. Hoje, pra gente, isso é muito, realmente quase que trivial falar sobre isso. Mas quando a gente pega esses grandes surtos epidêmicos, a gente percebe que, olha, o ser humano ele demorou um pouquinho para perceber o óbvio. E, gente, a gente tem que ter muita humildade também, tá? Porque hoje, em pleno século XXI, a gente ainda está aprendendo a lavar as mãos. Ainda tem inúmeros programas ensinando as pessoas a lavar as mãos. Porque nós estamos no século XXI ainda aprendendo o que é trivial, o que é básico. E nós passamos por vários séculos vivendo inúmeros surtos de epidemias, aprendendo a desenvolver uma saúde, um saneamento básico, mas parece que a gente ainda está longe de chegar a uma perfeição. Mas a gente não pode desistir e nem precisa ter medo, é só seguir alguns critérios básicos que alguns desses surtos mostraram pra gente. A cólera vai ser uma epidemia que vai matar centenas de milhares de pessoas, especialmente no século XIX, no momento de Revolução Industrial, por exemplo, na Inglaterra. Então, como é que a cólera se desenvolveu na Inglaterra? Por exemplo, vamos pegar Londres. A gente tem um surto de cólera em Londres porque um dos poços onde as pessoas tiravam a água estava com algumas fissuras, algumas rachaduras e estava sendo contaminado pela rede de esgotos. Ou seja, as pessoas estavam tomando água contaminada pelo esgoto. E, logicamente, coliformes fecais e por aí vai, e as pessoas contraíram a cólera. E a cólera é uma doença que mata em questão de dias. Então, gente, a maior parte dessas epidemias, elas são controladas por meio de uma prevenção, por meio de uma saúde de qualidade, um sistema preventivo chamado saneamento básico. Então, além da cólera, se a gente for, vamos ampliar a tuberculose. Tuberculose é uma doença que ainda hoje assola o nosso mundo, mas durante o seu principal momento de surto, entre o século XIX e XX, nós vamos ter uma estimativa de 1 bilhão de pessoas que morreram de tuberculose. Então, assim, é preciso prevenir a doença, porque à medida em que você contrai umas dessas doenças, o tratamento ele é muito difícil, gente. No caso da tuberculose, você tem antibióticos, dependendo do grau de extensão da doença, mas assim, não é fácil. Então a gente realmente tem que se cuidar. Além disso, a gente vai ter a varíola. A varíola é uma doença que a gente tem um surto no século XIX e ao longo de todo o século XX, mas é uma doença que marca toda a história das civilizações. Se a gente lembrar que o egípcio Ramsés II, por exemplo, morreu de varíola, então a gente vê que desde a antiguidade essa doença e vários surtos dessa doença já assolavam a vida das pessoas. Então, assim, a varíola, ela até recentemente estava erradicada, mas todas essas doenças, se nós deixarmos de cuidar da prevenção, elas podem voltar a ocorrer. Então, a gente precisa ter muito cuidado, gente. Além disso, um outro surto muito conhecido é o da gripe espanhola. Não é à toa que a gente também tem um outro vírus muito complicado, que é o da influenza, vírus da gripe. E a gripe espanhola, estima-se que entre 1918 a 1919 tem assolado 20 milhões de pessoas. 20 milhões de mortos em questão de 2 anos é algo muito complicado, muito difícil, né? Então nós também tivemos um presidente do Brasil que morreu de gripe espanhola durante esse surto, que foi o Rodrigues Alves. Então assim, gente, não dá para brincar, né? A gripe é uma doença que até hoje mata muitas pessoas. Então cuidar da prevenção, tomar as vacinas, mas lembrando que a maior parte desses vírus, do qual o coronavírus faz parte, são vírus em constante mutação. Então é extremamente necessário, além de cuidar da prevenção, incentivar o desenvolvimento de estudos científicos, fortalecer
a classe dos cientistas para que eles estejam sempre pesquisando, estudando, fortalecer os sistemas de saúde para que, mesmo quando a prevenção não dê certo, nós tenhamos hospitais, postos de saúde que possam atender a população que porventura se contamine. Tivemos também uma epidemia de tifo, que no século XX, iníciozinho do século XX, a gente pega aí logo depois da Primeira Guerra Mundial, de 1918 a 1922, deixou 3 milhões de mortos na Europa e na Rússia. Então, assim, é complicado, gente. Olha, sinceramente, a gente precisa estudar muito a história mesmo, para que a gente, além de não repetir os mesmos erros, se preparar efetivamente para um futuro, porque o futuro ele é incerto. Mas a gente precisa entender tudo que já aconteceu. Nós vamos ter também epidemias de sarampo. Nós recentemente tivemos casos de sarampo de novo no Brasil, uma doença que, em tese, a gente já tem vacina, já tem inúmeros métodos preventivos, mas se as pessoas não se cuidam, se não tiver políticas mesmo que incentivem a vacinação, que deem acesso e suporte para as pessoas, essas doenças voltam e assolam sim. Então, o sarampo, a estimativa, pelo menos até o finalzinho do século XX, era de que entre 6 a 10 milhões de pessoas morriam por ano de sarampo. Uma das epidemias que nós conhecemos mais, é porque nós estamos na Amazônia, é a malária. A malária, ela é uma doença que, no mundo, estima-se que pelo menos 3 milhões de pessoas morram por ano de malária. Então, assim, não é fácil. Tivemos, o presidente Roosevelt veio para o Brasil, contraiu essas doenças tropicais, né? Malária, a gente tem malária, febre amarela, dengue. E, gente, nós estamos num lugar... aqui em Rondônia nós temos o Semetron, que é um centro de referência para o tratamento dessas doenças tropicais. Não são doenças simples, então assim, malária, dengue, febre amarela são doenças que realmente assolam, matam, são epidemias e a gente precisa se cuidar muito bem. Então, esse ano mesmo, os casos de dengue no Brasil aumentaram significativamente. Gente, pelo amor de Deus, cuidem das suas casas. É uma questão de prevenção. Não deixem áreas com água parada, porque isso é um ambiente, gera um ambiente propício para o desenvolvimento do mosquito que transmite essas doenças. Então, assim... parece bobagem, gente, mas a gente precisa cuidar da prevenção. Precisamos cuidar do lugar onde vivemos. E outra doença é a AIDS. Então, é uma epidemia também muito complicada. A AIDS não tem cura. E é uma doença que matou pelo menos já 22 milhões de pessoas. Então, a gente precisa se cuidar. Precisamos ter essa noção de que a prevenção é o melhor remédio, porque as doenças são várias, gente. Se não for o Covid, nós temos várias outras dessas epidemias que ou a gente se cuida e cuida de quem está ao nosso lado, ou eventualmente, como vocês viram ao longo de toda a história, e olha que eu peguei principalmente da história moderna para cá, olha o tanto de epidemia que ocorreu, que assola as pessoas. É muito complicado, gente precisa se cuidar. E aqui eu faço então uma sugestão de leitura. O autor do livro é Stefan Cunha Urvari, e o nome do livro, acho que é mais fácil para vocês guardarem, A História da Humanidade Contada pelo Vírus. Então tudo isso que eu falei aqui para vocês, ele retrata muito bem. Ele vai falando como desde a antiguidade, essas várias epidemias foram mostrando os padrões de convívio, os costumes, como que isso fez o ser humano mudar, desenvolver a ciência. Então vejam, leiam esse livro com atenção. É muito importante, muito significativo.
Nós estamos passando realmente por um momento delicado, como em vários outros momentos as civilizações já passaram, mas momentos de crise, principalmente de crises sanitárias, de crises pandêmicas, né, de epidemias, são momentos onde a gente precisa refletir sobre as nossas escolhas em sociedade, os nossos costumes. É um momento onde a gente precisa, nesse momento de escassez, refletir o que realmente é necessário, porque geralmente no dia a dia nós não queremos mudar aquilo que é conveniente, mas quando algo falta, é ali quando a gente realmente sente a necessidade e reflete, ei, algo não tá tão legal. Então essas crises, elas mostram pra gente que nós precisamos melhorar como sociedade, como humanidade. E principalmente hoje, que aí sim, diferente de todas as outras epidemias, a gente está falando de uma pandemia, que em menos de 2 meses, olha o tamanho, a proporção, melhor dizendo, a proporção que o Covid-19 ganhou no mundo. É um momento extremamente diferente de tudo, porque vamos pegar como exemplo a oração do Papa. A oração que o Papa fez no dia 27. Isso repercutiu em todo mundo. Foi a primeira vez na história em que isso ocorre. Que o Papa dá a bênção Urbi et Orbi, que em latim, né, significa a cidade é o mundo, que é uma das bênçãos mais importantes do catolicismo, dada em momentos muito especiais, como de Páscoa e do Natal. E o Papa faz essa bênção para uma Praça de São Pedro vazia. É a primeira vez na história em que isso ocorre. Então, é um momento muito especial em que a gente está vivendo. E especial justamente por ser difícil. É um momento em que a gente tem que realmente parar, pensar, olhar para o passado, que esse é o objetivo do nosso Pode Estudar de hoje, e olhar para o passado e conseguir construir mudanças positivas nesse presente para que o futuro seja melhor, para que a gente possa falar de um futuro de mais glória e de menos epidemias. Para que a nossa história não seja permeada por essas epidemias, por essas doenças que matam tantas pessoas. O que a gente pode fazer para evitar isso no futuro? Então, assim, eu tenho convicção de que todas as pessoas querem um mundo tranquilo, querem que nós possamos retornar à normalidade, mas para isso a gente precisa encontrar ferramentas para nos adaptar a essa nova realidade, a essa nova situação, a esse novo contexto. E antes as mudanças, elas ocorriam em milênios. Na antiguidade, a gente estudava, né? Nós estudamos a antiguidade por milênios. Na idade medieval, moderna, nós costumamos falar em séculos. A mudança do século XV para o século XVI e por aí vai. Mas hoje, quando a gente fala das mudanças, das inovações, é questão de ano, questão de meses. Lançamento do celular tal, aí a cada mês lança algo novo. Então, as mudanças são muito mais rápidas. E, infelizmente, o avanço das doenças também está sendo muito rápido e assusta, isso assusta. Mas nós temos um grande desafio pela frente, que é realmente saber quem nós somos e o que nós queremos para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos, netos e por aí vai. Então, estudar é o que nós podemos fazer de melhor nesse momento. Ter organização, estudar por meio da vida. Então, olhar para tudo que está acontecendo, se reconhecer no mundo e falar, olha, eu tenho que estudar, eu tenho que encontrar o meu lugar ao sol, eu preciso definir quem é você, como eu vou ajudar a construir um mundo melhor, como eu posso efetivamente mudar essa realidade
tentar conter e prevenir de maneira mais eficaz todas essas doenças. Ser consciente, gente. A consciência é fundamental, porque eu sei que é difícil o que a gente está passando, não é fácil mesmo não, tá? Mas a gente não pode se desesperar. Nós precisamos nos organizar, precisamos ter paciência com a gente e com o outro, precisamos ter cautela, tomar todas as precauções que são necessárias, entender bem o que está ao nosso redor, porque só assim a gente pode realmente construir um mundo mais justo, um mundo melhor para você e para as outras pessoas que estão ao teu redor. Nós precisamos definir metas, ter foco naquilo que a gente quer, ou pelo menos saber exatamente o que nós não queremos. A vida está dando um limão pra gente, bem amargo. Mas cabe a cada um de nós, a partir das metas, dos nossos sonhos, colocar um açúcar e fazer desse limão uma limonada. Gente, tudo passa, vai passar. De um jeito ou de outro vai passar. Mas nós escolhemos o que fica. E esse é o nosso grande papel, esse é o nosso grande desafio. Eu agradeço a cada um de vocês que me acompanharam até o final. Eu espero que vocês estejam bem. Até a próxima e fiquem com Deus. Faça desse mundo seu jardim. Todo coração é lá no fundo um latifúndio. Quantas dessas dores serão flores lá no fim? Enterrei meus sonhos mais fecundos, mas eu só quero um pedaço de paz. Mas eu só quero um pedaço de paz. Mas eu só quero um pedaço de paz.